essa forma como nós nos posicionamos na vida, como nós nos posicionamos no mundo. A gente não tem ciência disso, mas está dentro de um princípio equivocado, ilusório, que é o princípio da separação, da dualidade. Esse assunto do despertar, ele envolve a compreensão direta da ilusão desta condição em que nós nos encontramos, psicologicamente, internamente. Então, a forma de olhar para o momento, a forma de experimentar, de sentir, de falar, de pensar, tudo isso em nós ocorre dentro desta divisão, desta separação, desta dualidade. A vida, ela é um único movimento. É o movimento dela própria, nela mesma. Mas no pensamento não funciona assim para cada um de nós. E o nosso modelo de experimentar, de experienciar a vida é pelo pensamento. E no pensamento nos situamos analisando, comparando, julgando, aceitando, acolhendo, rejeitando, rechaçando. O nosso modelo no pensamento é a partir de um princípio onde, para cada um de nós, o pensamento é algo particular. Para mim, nós dizemos, são os meus pensamentos. Nós dizemos, são as minhas emoções, as minhas sensações, as minhas experiências. Então, o pensamento em nós nos posiciona como uma entidade separada da vida acontecendo. Agora aqui, nesse exemplo, nós temos alguém falando e temos você como alguém ouvindo. Isso o pensamento diz. O pensamento nos fala o tempo todo de uma experiência externa a nós mesmos. De alguém pensando, de alguém falando, de alguém ouvindo, de alguém sentindo, de alguém na experiência. É assim que nós nos sentimos. Então, desde pequenos, o nosso contato com a experiência é o contato do pensamento. Todo conhecimento que você tem é a presença do pensamento aí. A ideia em você é que você conhece, reconhece e sabe, porque tem pensamentos. Então, é como se os pensamentos realmente fosse algo separado desse conhecedor, desse sabedor. É como se os pensamentos fossem separados dessa estrutura de ser alguém, como você acredita ser. No entanto, quando você olha de perto, você descobre que esse ser alguém, que é essa estrutura de ser, não é outra coisa a não ser os próprios pensamentos. Tudo que você é se situa
no que o pensamento diz que você é. O seu nome, sua história, o seu passado. Tudo isso é somente memória. Essa é a estrutura desse alguém. Você não pode falar de si mesmo sem o uso dos pensamentos que você tem sobre você. O que é que isso nos mostra? Que sem pensamentos, aonde você se situa? Quem é você sem a sua história? Quem é você sem o seu nome? Quem é você sem a memória? Aonde é que você se encontra? A ideia de ser alguém no espaço e no tempo, se encontrando em algum lugar, a base, a referência é a história, que é basicamente a memória. Então, o conhecedor que se conhece é o conhecimento que ele tem de si mesmo. O pensador, ele é o elemento presente que pensa quando tem os elementos desse pensar. E o elemento ou os elementos desse pensar é o pensamento. Então a gente não pode continuar nessa ideia equivocada de que essa separação seja real. A separação entre os pensamentos e o pensador. Você não pode me relatar uma experiência da qual não se lembra. E não pode me falar de um experimentador que não viveu aquilo. Toda experiência requer a presença de alguém que viveu aquela dada experiência. Aquela experiência relatada não é outra coisa a não ser o experimentador, quando faz uso de lembranças, de memórias, de pensamentos. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma base bem simples para uma aproximação até intelectual do assunto. A base é a presença do pensamento é a presença da memória. Porque o pensamento é memória. E a memória é a experiência registrada por aquele ou aquela que viveu ou acredita ter vivido aquilo, que é o experimentador. Portanto, a gente não separa desse prato o que está ali. A presença do pensamento, que é o pensador. A presença da experiência, que requer a presença de um experimentador. A gente não separa desse prato a memória, o que foi. Então, quando você vem e pergunta, o que é isso que você insiste e continua dizendo? Que não há alguém presente aqui. Se eu tenho toda essa certeza de que estou aqui, veja, essa certeza vem exatamente de onde? A ideia de alguém presente no sentir, a ideia de alguém presente no sentir lhe dá a certeza de alguém sentindo. A ideia de alguém presente no pensamento lhe dá a ideia de alguém pensando. Mas é sempre a ideia. A ideia é o prato. Então, nesse prato chamado ideia, a gente tem a memória. Tem o pensador, tem o pensamento, tem o experimentador, tem a experiência, tem esse eu e, naturalmente, o não eu. Mas tudo isso está dentro desse prato, que é a ideia.
desse modelo de separação. Você está o tempo todo dando identidade a si mesmo quando a memória está presente. Mas não existe esse si mesmo. O que nós temos neste momento é a vida acontecendo. Se vê como uma entidade no tempo e no espaço requer a presença de um pensamento, se localizando. E assim nós construímos esta pessoa. O que nós temos é a vida. Esse corpo, ele respira, esse coração bate, esse cérebro tem memórias e lembranças. Então, o calor, o frio, a temperatura, a sensação, tudo que é sentido nesse corpo é a vida acontecendo. Não tem alguém. Não existe tal coisa como um pensador, porque os pensamentos estão presentes. Na realidade, os pensamentos presentes criam a ideia, a ilusão de um pensador. Porque o que nós temos de fato presente são lembranças, que são memórias. Essas lembranças, memórias, são os pensamentos. A verdade é que esse observador que olha, o que ele olha, a partir das conclusões que ele tem, é a avaliação que ele faz. Isso não é olhar. Isso é tirar conclusões, é tirar avaliações. Esse olhar é o observar a partir do observador. Nós temos aqui um problema. E esse problema consiste na ilusão de alguém que se vê presente, gerenciando a vida como ela acontece. Nós temos a vida como ela acontece e a ilusão de alguém presente gerenciando isso. Isso é um problema. Todo problema que você, como pessoa, tem na vida reside na não compreensão da ideia, que é esse prato e tudo que está nele. Pensador, os pensamentos, o experimentador, as experiências. Toda essa memória presente, não saber lidar com isso, ou procurar lidar com isso a partir desse eu que se vê presente, é um equívoco. Aqui nós temos enfatizado com você a importância desse olhar, desse escutar, desse perceber. Porque é só o que o corpo faz. Ele olha, ele percebe e ele escuta. Assim como ele respira e o coração bate, é o que o corpo faz. Mas nós colocamos uma identidade presente para, nesse escutar, colocamos alguém para ouvir. Nesse olhar, nós colocamos alguém para observar. Nesse sentir, nós colocamos alguém para gostar ou não gostar da experiência do sentir. Aí colocamos o experimentador. Essa é a vida do eu. Essa é a vida da pessoa. Só que essa vida é uma ficção, uma imaginação, algo estabelecido em nós por um modelo de condicionamento humano, de estrutura, de mentalidade, de mente, comum a todos. A presença desta mente em nós está dentro desse princípio. Você olha a partir do observador. Você escuta a partir desse que está ouvindo. Você sente a partir de alguém. Algo muito comum para todos nós, mas nada real
do ponto de vista da vida, como de fato ela acontece. Nós estamos particularizando a experiência da vida quando colocamos uma identidade presente, que é o pensador, o experimentador, o observador. Então, o que é olhar? Só olhar. Experimente o que é só olhar. O que é só escutar? O que é só perceber? A nossa vida particular, pessoal, está norteada nesta ideia de alguém presente. E isso está produzindo confusão, sofrimento, desordem. Nós fomos educados nesta visão, nesta mentalidade, que é uma mentalidade comum a todos, para um modelo de vida que é a vida do eu, que é a vida do ego, que é a vida dessa pessoa. Essa pessoa imaginária é o eu, o ego, esse mim. E nós fomos educados para um modelo de vida onde o que deve prevalecer é a conquista. A impressão que você tem desde pequeno é que você tem que ganhar a vida. Repare, não é a vida acontecendo, é você fazendo ela acontecer. Não é a vida em movimento, é você se movendo na vida. É como se a vida estivesse parada e você, como um ser vivo, fosse a própria vida, fazendo ela se movimentar. Algo completamente estúpido. Até do ponto de vista racional e lógico, acreditar que você é superior a tudo o que está aqui presente, que chegou antes de você, que é a vida. É como se a vida, como ela vem acontecendo desde sempre, fosse inferior a você. Quem é você? Esse conglomerado de crenças, opiniões, ideias, pensamentos que lhe dão a sensação de alguém pensando, de alguém sentindo, de alguém falando, de alguém escutando, e naturalmente distorcendo tudo. Porque a vida, como ela acontece, não tem nada a ver com as crenças que estão presentes em você, estabelecidas aí pelo pensamento, falando coisas sobre a vida. Então, o que é se aproximar desse momento? É se aproximar da vida como ela acontece. Como ela acontece. Quando você olha para alguém, o seu olhar não é real. É essa forma particular de olhar, essa particularidade de um olhar centrado em ideias que você tem sobre ele ou ela. Quando você gosta de alguém, o seu gostar se assenta na ideia do que ela representa ali, nesse contexto de contato, para você. Mas quem é você? Aquele que observa a partir de critérios do pensamento. Então nós temos que investigar o que está nesse prato chamado ideia. A presença do pensamento. O que é o pensamento? O que é o pensamento em você? Como no início da fala, o pensamento é a presença da experiência, do conhecimento para esse conhecedor. Como a vida acontece à nossa volta, ela vai nos trazendo as surpresas do momento, e nesse momento as experiências surgem. E transformamos esses momentos de experiências, particularizando esses momentos em algo muito pessoal para mim, para este eu.
que é basicamente um centro de memórias presente nessa estrutura, nesse cérebro, nesse corpo e mente. Particularizamos a vida e olhamos a vida a partir desse padrão, desse modelo. Isso é a presença do pensamento. Então, o que é o pensamento? O que é o pensamento? O pensamento é esse registro de memória, de passado, de lembrança. Algo que se acumula nesse centro. Esse centro, que chamamos de eu, é basicamente memória. Tudo que você tem a dizer sobre esse eu, esse você, sai desse centro, sai dessa memória. Assim, a visão que você tem dele ou dela, a partir desse centro, nasce do conceito, do julgamento, do aceitar ou rejeitar, do preconceito, de como, particularmente, ele ou ela, para esse centro, representa alguma coisa. Então, quando a gente se encontra com pessoas, a gente está se deparando com quadros de pensamentos que temos sobre ele ou ela. E guardamos isso dentro dessa estrutura, acumulamos isso nesse centro de memória para novos contatos. Olhar para o momento presente sem esta memória requer estar ciente da vida sem esse centro, que é o eu, que é o ego, que é a pessoa, que se assenta basicamente em lembranças, que são pensamentos. Nós fomos educados de pequenos a viver no pensamento, pelo pensamento, com o pensamento, sendo o pensamento, nesse formato de pensador. O desafio é se deparar com a vida como ela acontece sem esse modelo de estrutura psicológica, psíquica. O desafio consiste em descobrir a vida acontecendo sem esse padrão mental de condicionamento que já estamos vivendo há milênios assim. Você não conhece ele ou ela. A visão que você tem é desse conhecimento de pessoa que você traz sobre quem você acredita ser e, naturalmente, sobre quem você acredita estar vendo e se relacionando nesse contato. Aqui, nesse trabalho, com você, nós estamos estudando juntos isso, nesse aprender sobre nós mesmos, nesse aprender sobre quem nós somos, nesse estudar a verdade sobre esse mim, sobre esse eu, sobre essa estrutura psicológica, basicamente de memória. Nós estamos nesse aprender sobre o autoconhecimento, tendo uma aproximação da vida para um olhar real, para um escutar real, para um sentir real. Nós não temos a menor ideia da implicação disso, do que isso representa. É o convite para o contato com a vida, como ela é. Nós não temos ciência da vida como ela é. Nós estamos olhando para a vida a partir desta dualidade, que é o pensador tendo pensamentos, o experimentador tendo experiências, nessa ideia de eu e o não eu aqui e o mundo à minha volta, tudo fora de mim não é esse eu. Esse eu está aqui e o mundo à minha volta é o não eu. Assim são as pessoas e tudo. Esse olhar, essa forma de olhar, de perceber,
é equivocada. É o perceber do percebedor, é o experimentar do experimentador. O contato com a vida como ela é o contato com a realidade divina, com a realidade de Deus. Tomar ciência deste ser. Veja, agora usei uma outra expressão aqui, ser, não é esse eu, não é essa pessoa. Não se trata de algo dentro desse prato, que eu chamei de o prato da ideia, onde está presente o pensador, os pensamentos, o experimentador, a experiência e a memória. A realidade deste ser é a ciência da vida acontecendo, sem o modelo deste cérebro condicionado a esse padrão de mente que nós conhecemos. Quando nós nos aproximamos desse aprender sobre como nós funcionamos, observe que é nesse aprender que se revela algo além daquilo que nós conhecemos. Porque o que nós conhecemos, a partir desse conhecedor, é comum a todos. Mas há algo real na vida que está além desse equívoco, desse engodo, desse engano, desse modelo de mente condicionada, de cérebro condicionado, dessa estrutura psíquica onde esse alguém que é o eu está presente. O que nos aproxima desta revelação, daquilo que é a vida como ela acontece e do mistério que ela representa, que a gente não faz a menor ideia do que isso significa, é a presença da meditação. Agora há pouco um de vocês me perguntou, mas o que é olhar? O que é esse olhar? É esse olhar. É o olhar que não interfere com o modelo psicológico em que você, como pessoa, sem ser alguém, percebe o mundo através dele. O fim para esse modelo requer um olhar para as suas reações, para as nossas reações. Um olhar. Você pergunta, o que é esse olhar? É só o olhar. Nós temos uma forma de olhar que, de imediato, em nossos cérebros, a gente categoriza, a gente nomeia, a gente explica. Nós nos sentimos muito desconfortáveis em apenas olhar, sem reconhecer. Então a gente sempre busca reconhecer. É a forma confortável em que, nesse cérebro, nós nos situamos como pessoas. Se eu lhe apresento algo, você quer logo saber o que é isso. E a primeira coisa que você quer saber disso é o nome, para poder registrar, se situar, se localizar e se sentir confortável nesse conhecedor que você acredita ser, que acredita conhecer as coisas, porque tem o nome delas. Olhar para a vida como ela acontece, sem se importar com o nome, com a história, com a memória, com o passado. É descobrir o que é a vida aqui, neste momento. Sem o experimentador, sem o pensador, sem o passado. O nosso contato com o momento sempre é assim, mas perdemos sempre esse contato, porque estamos constantemente colocando dentro desse instante a ideia de alguém que tem que nomear, categorizar, guardar,
transformar isso numa experiência de memória, de lembranças, e, portanto, incorporar isso a essa história desse centro, desta memória, que nós chamamos de eu, mim, pessoa. Portanto, o que é esse olhar? Esse olhar, como esse escutar, como esse perceber, sem se envolver com esse processo de mais condicionamento, de mais acumulação, colocando mais coisa nesse prato chamado ideia, onde lá está a memória, onde lá está o pensador, o experimentador, é o contato com o momento presente, sem esse eu. Colocando de uma forma direta para você. Quando você está com raiva de alguém, você é essa memória. Será possível olhar para ele ou ela sem o passado dele ou dela? Então você não terá raiva mais dele ou dela. Você não pode ter raiva de alguém de quem não se lembra, das mágoas, dos problemas que ele lhe causou. Você não pode estar triste com alguém de quem você não se lembra. Você não pode se preocupar com algo que você não tem ciência porque não tem lembrança. Essa ciência pessoal e particular da lembrança de algo que nos afeta, nos preocupa. Sem esse modelo psicológico de sustentação de pensamento que particulariza situações para esse centro que é o eu, envolvido como ele se encontra em suas particularidades e percebendo a incapacidade de controlar a vida como ele deseja, gera preocupações. Assim, os nossos problemas são problemas desse centro, que é o eu, que é o ego. O encontro com o autoconhecimento, a beleza desse olhar, desse escutar, desse perceber, sem particularizar isso a partir desse modelo antigo de programa que temos, de condicionamento que trazemos. Isso é o fim do eu, isso é o fim do ego. Naturalmente, isso é o fim dos problemas. Portanto, o que é olhar? É olhar. O que é escutar? É escutar. Podemos escutar. Será possível apenas escutar? Será possível apenas olhar? Olhar a vida. O nosso padrão de comportamento, viciado de ser alguém, é de estar o tempo todo interferindo ou acreditando poder interferir. Nós fomos condicionados para a ambição, para a inveja, para a competição, para a disputa, para a comparação. Nós fomos condicionados para fazer avaliações, para fazer julgamentos, para dizer isso não é, isso é. Nós fomos condicionados para ser, dentro do momento presente, o elemento principal, esse centro da experiência. Só que isso é falso. Nós só temos a vida acontecendo. E como ela acontece, nela não há alguém aí presente. A beleza dessa visão de aproximação da meditação lhe permite viver o momento sem se ocupar com a continuidade dele.
Nós não sabemos lidar, por exemplo, com as nossas emoções. Emoções acontecem, mas elas acontecem e se dissolvem. Mas nós não deixamos isso assim. Nós transformamos essas emoções em uma história particular para esse eu, guardamos esse registro, essa memória, e você encontra pessoas que estão sofrendo há anos de uma dada qualidade de emoção que elas acreditam que seja a mesma emoção, voltando de novo, de novo, de novo, de novo. O que temos presente é a continuidade da memória, é a continuidade do passado, é a continuidade do pensamento, sustentando a ilusão de uma identidade para viver aquilo novamente, e novamente, e novamente. Enquanto houver esse sentido do eu presente aí, você não permitirá de maneira alguma que a vida aconteça como ela é. Sempre estará colocando a ideia de alguém que pode mudar isso, ou transformar isso e particularizar isso para si mesmo. Isso é uma fraude, isso é uma ilusão. Essa é uma condição interna de vida ilusória, de vida afastada de Deus, desta realidade divina, desta realidade suprema. Então, é essa dualidade entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e o mundo à sua volta, entre você e o outro, entre você e o pensamento, entre você e o sentimento, entre você e a percepção ou a sensação, a causa da desordem, a causa da confusão, a base da ignorância. O convite é ir além disso, deixar isso. Olhar a si mesmo, é descobrir algo além desse mim. Eu disse olhar a si mesmo, é descobrir que esse si mesmo é uma ideia construída pelo pensamento. Aqui, essa uma ideia é a ideia desse prato. O fim para esse prato é o surgimento de algo novo. É isso que estamos aqui trabalhando com você. Ok? Vamos ficar por aqui. O paradoxo é o seguinte: esse conhecimento de si é a constatação de que esse si, esse eu, esse mim, não é real. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu,